Boa noite, gente. Podemos começar? Escrevam aqui para mim no chat, se você puder dizer se está tudo ok. Temos 8 só hoje, então seremos rápidos. Escreva aqui para mim. Boa noite, Tânia. Tudo certo? Podemos começar? O áudio está ok. Obrigada, Alisson. Ana, boa noite. Luciano, boa noite. Então tá. Boa noite a todos. Estamos aqui. Vamos começar essa última aula. Então, eu mandei uma mensagem para vocês, vou abrir aqui uma mensagem que eu já tinha enviado, né? Hoje é uma aula de revisão, então a gente já visitou aí as três unidades do nosso capítulo, né? Do que a gente pôde dividir aqui dessa disciplina. Essa aqui é uma disciplina simples, como eu falei para vocês, né, anteriormente. A gente dividiu em três aulas, basicamente, de conteúdos, e essa última aula eu deixei para que a gente pudesse fazer uma revisão, para que você estivesse preparado para fazer a prova do dia 9/9, tá? Então, 9 de setembro vocês têm prova, na verdade, você já pode começar a fazer a prova antes, né? Então, essa disciplina foi bolada do tipo on demand, né? Então, você já pode fazer tudo antecipadamente, sem nenhum problema. A revisão, ela é um bônus, né, para vocês aqui. Mas pode ser que muita gente não queira, né? Por isso que acho que a gente tem 8 só hoje, né? Muita gente já falou, ó, beleza, já aprendi, já vim nas aulas e ok. Então, lembrando que o que a gente tem aqui de atividades a serem entregues até o dia 9/9, tá? Então, eu vou dar só uma lembrada aqui para vocês nesse momento. Todas as aulas síncronas que aconteceram, as aulas anteriores, né? A gente tem para entrega um fórum e tem uma atividade de arquivo, entrega de arquivo. Na atividade de entrega de arquivo, é uma atividade do tipo resumo, né? Resumo do tipo Cornell. Então, eu vou te lembrar aqui que todos os encontros síncronos foram gravados. Onde é que eles ficam? Eles ficam aqui, ó, gravação de aula síncrona. Essas aulas síncronas gravadas, elas todas têm os resumos de cada uma das unidades feitos, tá? Pela gente ou comentados pela gente ali durante a aula. Então, não tenha preocupação de você não ter acesso, né, ao resumo. E aí a gente também faz questão, durante esses outros momentos síncronos, de fazer a atividade de fórum com vocês. Apesar de que hoje eu também vou passar novamente a atividade de fórum com todo mundo, tá? Então, cada unidade tem uma atividade de fórum, tem uma atividade do tipo entrega, tá? Então, no total, tem 3 atividades de fórum, 3 atividades de entrega e mais a prova de marca X, que é a prova regular da disciplina, tá? Que fecha no dia 9/9. Eu não sei se tem como eu ver quantos entregaram aqui, deixa eu tentar. 5 tentativas? Não. Talvez acho que 5 pessoas tentaram. Não sei se eu não consigo olhar, não tenho dados agora para ver isso. Então seria isso. Dúvidas? Deixa eu olhar aqui. Tânia perguntou: fiz o resumo só da primeira aula neste modelo. Precisa fazer de todas as aulas? Sim, Tânia, todas as aulas no estilo Cornell, tá? Você pode fazer na mão, ou no computador, ou num tablet, se for o caso, se você tiver iPad, tablet, enfim, com caneta, você pode fazer, né, em qualquer lugar desses, tá? A gente pode receber. Precisa fazer, então, de todas as aulas. Então, aula 1, aula 2 e aula 3, tá? Se você tiver na dúvida, pega as aulas dos encontros síncronos e lá eu faço os resumos Cornell, mostro sempre nos finais de aula como que ficou o resumo, e aí você pode olhar o meu e também copiar, tá? A ideia é que seja uma atividade simples de se fazer, não é para ficar pesado para vocês. É uma atividade de entrega que tem o intuito de que você participe da aula ou assista a aula. Isso. É bem prático mesmo.
tá? Vamos então aqui à primeira unidade. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, muita gente. Ontem veio um estudante perguntar para mim durante o nosso momento de dúvidas, né? Ele perguntou se ainda dava tempo de recuperar, né, o tempo perdido. Eu falei, claro que dá, né? Então, às vezes você tem mais aptidão para fazer uma leitura apurada, né? Então, a gente tem os materiais todos escritos, que já são bem direcionados, de forma lúdica, de forma prática. Você pode entender tudo. Se você tiver um mínimo de discernimento, né, um conhecimento de mundo, algumas conexões, né, a hora que a gente atinge uma certa maturidade, a gente consegue fazer conexões maiores, né? Que quando a gente é mais imaturo, mais novinho. Então, esses fóruns, eles são mais fóruns generalistas, né? Então, eu não peço nada que você não tenha refletido, né? Ou que você não possa fazer uma reflexão sozinho em casa, tá? Os resumos no estilo Cornell, aí sim, precisam da aula, às vezes da aula síncrona para você fazer junto, ou mais do material escrito, tá? Mas ainda dá tempo, sim, de recuperar o tempo perdido. E outra coisa, né? Ah, não vai dar tempo de eu entregar tudo. Hoje é dia 5, tudo fecha 9/9. A prova tá ok. Você já fez, Ana? Tudo no material escrito, né? Então, a prova tá é super prático mesmo, né? A gente não quer reinventar a roda, é para ser uma prova ok para você fazer e é para ser uma matéria ok. Eu gostaria assim, né, que vocês saíssem daqui aprendendo. Mas o que eu te cobrar, um monte de coisa, eu quero que vocês saiam daqui aprendendo, né? Então, as técnicas, o que que é, o que que não é. Isso, que bom. Então, do que a gente passou aqui para vocês, né? Qual que foi a intenção, né, dessa matéria? Então, essa matéria a gente tem, como eu estava falando, a gente dividiu em três partes, né? Então, a primeira parte a gente vai falar de EAD, nos aspectos conceituais de convergência. Na segunda parte a gente vai falar de estudar à distância, os recursos, práticas e pessoas. E depois a gente fala de estilos de aprendizagem na EAD. Bom, na primeira parte, né, que é a primeira unidade, você tem que sair da primeira unidade compreendendo bem o significado da educação à distância, o que que é estudar à distância, o que que significa a educação aberta e o que que é o ensino híbrido, o que que é qual a diferença entre cada uma dessas coisas. Precisa entender, né, analisar essas modalidades educacionais, né, entendendo distinções, semelhanças, né, entendendo cada um dos aspectos, e aí a gente precisa que você consiga refletir sobre a autonomia dos estudantes no curso à distância. Então, toda vez que a gente fala de estudar à distância, a gente sempre vai falar sobre a autonomia do estudo, né? O que que é a autonomia do estudo, qual a importância da autonomia do estudo. Então, a gente sempre frisa sobre isso. Ah, Cris, mas a autonomia de estudo é o professor colocar um PDF lá e seja o que Deus quiser? É, não, não é. Não é isso, né? Autonomia de estudo é isso, você pegar um material de fato que foi pensado para educação à distância, que ó, tem um avatar que vai falar com você, que tá, né, de um jeito lúdico, um material pensado para você, um material, né, com os olhos, né, de quem está aqui na educação à distância, né, atento à educação à distância, atento que você vai poder usar, por exemplo, esse material ou num computador ou num celular, então se esse material ele é maleável nesse aspecto, né? Se ele é, a gente chama de handle, né? Se ele é palpável, né? Se ele é palpável no celular, se ele é palpável também lá no computador. Então, não é te largar né, com um PDF e ir embora. É, de fato, pensar em um lugar em que você possa caminhar sozinho, tá? Então, pensando nisso, assim, nessa história de autonomia de estudos, né, que é sempre uma discussão bastante grande, né, dentro da educação à distância,
Nessa unidade, a gente traz, então, primeiro, a evolução do EAD, né? Então, onde o EAD começa? O EAD começa em 1728 com as aulas de taquigrafia, tá? Por correspondência. E foi evoluindo e foi, assim, crescendo, né? Numa crescente aqui, até que chega, né, em 2017, com o decreto 9.057 de 2017, falando, né, sobre regulamentando o EAD dentro do Brasil. Aqui, já na LDB, né, de 93, 94, ela vai citar, né, a educação à distância como um estilo educacional, tudo, e aí no 2017, esse último decreto vai, de fato, colocar o EAD aí no mapa. Dentro dos modelos educacionais que a gente está falando, a educação à distância, então, a educação presencial, ela sempre vai envolver a presença física dos estudantes, né? Então, numa instituição educacional, então a gente vai participar da aula, o professor vai interagir com você face to face, né? Então, as atividades serão feitas no local. Então, eu tenho uma outra maneira do. Deixa eu só tentar ver se eu consigo conectar no meu telefone. Vou ter que olhar aqui de vez em quando se vocês têm perguntas. Então, a educação presencial, ela tem, né, essa maneira, face to face, né? Então, olha, eu estou olhando para você e eu estou aprendendo, o professor te carrega praticamente, né? Então, se você está passeando pela sala de aula perdido, o professor vai lá, interage com você, né? Então, tem ali as emoções do presencial. No online, então, os alunos podem participar das aulas, acessar os materiais educacionais, interagir com tutores e colegas e fazer as atividades e avaliações, tudo de forma remota, tá? Na educação híbrida, você já vai ter aqui participação de aulas presenciais e também de algumas atividades online. A gente vai poder utilizar os recursos digitais de tecnologia e também vai poder utilizar recursos físicos, tá? Então, a educação híbrida é um estilo educacional, acho que como eu já tinha comentado com vocês, é um dos estilos que eu mais tenho apreço, né, nos últimos tempos. Eu gosto muito de educação à distância, mas a educação híbrida eu acho que ela é um estilo que vai caminhar para o que a gente precisa, né? Acho que a gente vai encontrar alguns modelos aqui entre o online e o presencial, aqui dentro da educação híbrida, que funcionam muito bem para vários públicos, tá? Porque a educação online ela vai funcionar para um determinado público, e a presencial também tem um determinado público que funciona melhor, tá? O que é o conceito de educação aberta? Bom, a educação aberta ela vai se referir, então, às abordagens e estruturas e modelos educacionais concebidos em oposição aos aspectos de sistemas já estabelecidos. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem é, a gente tem cursos abertos de várias maneiras. Então, lembra que eu comentei, acho que na aula síncrona, a gente tem Fundação Santander, Fundação Itaú, então tem várias fundações que têm cursos abertos e gratuitos para o público. Tem, inclusive, cursos do governo, né, que são abertos aí para qualquer um fazer cursos de curta duração e que qualquer um pode se matricular, qualquer um pode fazer, são cursos de curta duração, rápidos, e você pode tirar o seu certificado aí rapidinho, tá? Então, acho que muita gente sabe de cursos desse tipo. Da última vez eu lembro que a Ana acho que comentou que tinha alguns cursos, é bom, até interessante vocês saberem, né? Porque tem sempre que fazer esse tipo de curso para as atividades complementares, né, da faculdade, então é importante você ter noção, né, o que é educação aberta. É claro que eu tenho aqui esse conceito de educação aberta bem robusto, né, e aí vai falar de concepções, práticas pedagógicas, abertos, né, então com papel de instituição de ensino. Então, aqui eu tenho um conceito de fato, né, robusto de educação aberta, mas ela é qualquer prática pedagógica aberta.
E aí eu posso até classificar, por exemplo, YouTube, aí você tem vídeos de Instagram também, tá? Então, isso também é educação aberta. Então, se eu sou, por exemplo, eu sou dentista e eu tenho um Instagram e eu vou ensinar a escovar os dentes. Isso é educação, né, pública. E, e aí eu vou mostrar isso, né? Vou mostrar toda a técnica de como se escovar o dente de forma correta. Então, isso é educação aberta, tá? Então, aqui tem é um conceito mais robusto, né? Que é um conceito pedagógico da educação aberta, mas na hora que a gente vê os exemplos, assim, você consegue perceber, né? Quão prático é o conceito de educação aberta, tá? Então, nesse primeiro momento, né, a gente usou, então, esse texto, esse pequeno texto aqui, né, que vai falar do marco legal, da educação, é, vai falar sobre a educação aberta, né, o que é, o que não é, vai falar do que é o ensino híbrido, né, o conceito do ensino híbrido, dos vários modelos de ensino, né, do ensino híbrido, lembro que a gente colocou isso aqui também no nosso resumo Cornell, e falou do estudo de caso, né, lembra que a gente comentou do estudo de caso, foi bem interessante, então, é interessante a gente perceber que o estudo de caso, ele é parecido com o que a gente está vivendo, né, e aqui no final da unidade 1, a gente tem 10 perguntas, tá, então a gente tem aqui, ó, 10 perguntas. E eu recomendo aqui que até você faça, assim, né? Você olhe, vai conferindo, né? O que é cada uma das respostas, o que não é, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tá perguntando o que significa tiques. Alguém sabe responder? O pessoal tá bem desanimado. Sim, tecnologia da informação e comunicação, isso mesmo, letra A. E aí, assim vai. Então, são perguntas bem simples como essas que vão estar lá na sua prova, tá? Então, por exemplo, esse aqui, ó, qual o marco regulatório da educação? Então, aqui tem vários, vários números, né? Mas se você perceber, né, o que que é, qual que é a história, né? Vai falar que, lei número 83/94. Será que foi essa lei que a gente citou aqui? Se você voltar aqui, não falei. Lei 83/94. Ou decreto 90/57, ou instituto, não. Você já vai por eliminação, né? Aliás, decreto 90/57, ou decreto 90/57, de 5 de maio. Então, você já vai por eliminação aqui. Então, aqui eu apostaria, né, na letra C. Vamos ver. Ai, a letra A. Vamos ver o que eu errei. Não é a lei, não. É aqui. Decreto 90/57, é verdade. É esse aqui. É o último marco, né? De 17. E aí a data estava errada em si. Aqui é 2007, aqui é 17. Então, são coisas simples, né? E pode ser que tenha números aí que podem te levar a um erro técnico, mas nada que você pode ficar assim, abismado, tá? Então, o que significa aí a educação aberta, como a gente já falou. Então, é bem simples mesmo, tá? Então, bem mamão com açúcar mesmo a prova. Como esse estilo de questões aqui, tá bom? Não é para vocês se preocuparem tanto assim. Não é para você achar que não é tão importante, vai ser uma dor de barriga fazer essa prova. Bom, da unidade 2, ele vai falar sobre estudar à distância, recursos, práticas e pessoas. E essa é a principal unidade, sim, quando a gente vai falar, essa é a unidade 3, são as principais unidades, de fato, que você precisa tecnicamente dominar
para que você conduza o seu curso de uma forma mais prática possível. Então, aqui a gente vai tentar passar para você a estrutura organizacional do curso à distância. E a gente vai tentar te passar o que são os recursos existentes do curso EAD. E aí a gente, de fato, vai conseguir distinguir o que é a mediação, o que é a mediação pedagógica no presencial e no virtual. Porque aqui a gente rompe as expectativas que você tem sobre o que é um curso à distância. Como a gente vem de vários cursos presenciais, você eventualmente não tem a percepção de que você precisa gerir sua própria agenda e que você precisa estar atento a anotar na agenda as datas, tipo, as datas mais importantes que vão estar norteando o curso, tá? Então, isso faz parte da sua autonomia, né, do estudante. Bom, então, o que é estudar à distância? O ensino EAD, de fato, revoluciona a forma com que a gente acessa a educação e proporciona a flexibilidade e acessibilidade, né? Então, existe uma variedade de recursos práticos e interações sociais aqui dentro. Quanto aos recursos, né? O que a gente tem de recursos? A gente tem um ambiente virtual, os recursos vão desempenhar um papel muito, muito importante, né? Então, desde a maneira com que você olha o material didático, multimídia até as ferramentas interativas, né? Dentro do teu ambiente virtual de aprendizagem. A gente tem vídeos, simulações, conteúdos digitais para enriquecer, né, a sua experiência, para atender os seus estilos de aprendizagem. A gente falou sobre estilos de aprendizagem na unidade 3. Quanto às práticas, né? As práticas de ensino, elas precisam ser voltadas à adaptação da natureza remota, tá? Ou seja, eu preciso compreender que o aluno da educação à distância, ele vai ter, por exemplo, um tempo de exposição à tela, de atenção à tela de 10 minutos, e aí, depois disso, ele vai perder a atenção, a sua atenção vai ficar voltada para outra coisa. Eu preciso entender que a atenção do aluno à distância também ela vai poder ser diversificada. Então, eu tenho um aluno que presta mais atenção escutando alguma coisa, o outro lendo alguma coisa, o outro visualizando, enfim, cada um tem a sua maneira de aprender. Lembra que a gente comentou dos estilos de aprendizagem. Como a gente já tinha comentado, a autoaprendizagem, ela é incentivada, ela é uma demanda, né, do EAD, né, então a autonomia é muito importante, e a disciplina dos estudantes. Então, esses são aspectos, né, principais aí que a gente tem. As avaliações online, fórum de discussão, projetos colaborativos, elas vão promover a participação e avaliação também contínua, né, das práticas pedagógicas. E quem são as pessoas que estão envolvidas nisso tudo? Bom, professores, né, que serão facilitadores, né, e mentores para vocês, eles vão oferecer suporte virtual, feedback, orientação. A interação com os colegas vai ocorrer por meio das plataformas online sempre. A gente incentiva, né, que vocês construam outras maneiras de se conectar, grupos de WhatsApp, Telegram, ou o que for. A gente compreende, né, que a diversidade geográfica que vocês têm, elas podem enriquecer o nosso processo de discussão. E aí a gente pode oferecer até uma ampla gama, né, de perspectivas culturais aí nas discussões de sala de aula. Então, essa foi basicamente a unidade 2 aqui, resumida, né? O resumo do resumo. E aí a gente traz aqui, né, um modelo do EAD. Então, a gente tem aqui modelos pedagógicos, né? Construtivistas, colaborativos, centrados no aluno. A gente tem, por exemplo, sala de aula invertida, ou um modelo situacionista. Então, cada um desses modelos pedagógicos vão construir aprendizagens ativas mesmo nos estudantes. O que eu mais gosto
o modelo que eu mais gosto de trabalhar é o modelo de sala de aula invertida, né? Em que vocês vão observar o material e depois vão para o nosso encontro síncrono, tá? Então é o modelo que eu mais é mais interessante para minha concepção de trabalho, tá? Então você tem acesso ao material, por exemplo, aqui dentro você já tem acesso ao seu material e aí depois você vem para a aula mais tirando dúvidas, enriquecendo a discussão, tá bom? É, bom, o que as plataformas de aprendizagem, né, os ambientes virtuais. A gente tem aí vários modelos, o modelo que o BCT utiliza é o modelo Moodle, tá? Então, ele é um modelo gratuito e ele é bastante customizável, né? Ele tem bastante ferramentas, mas ele sempre precisa de atualizações. Então, como uma ferramenta gratuita, ele eventualmente tem suas atualizações, né? E precisa ser feito. E aí tem um diagrama hierárquico que é bem legal, é bem interessante. Acho que é interessante vocês terem noção, assim, que é um monte de gente que compõe, né? A educação à distância. Então, tem o coordenador de curso, aí vai ter um coordenador administrativo, pedagógico, preciso de coordenador de suporte ao estudante, preciso, né, de tudo isso para que vocês tenham um serviço de qualidade, né, uma equipe robusta para que vocês tenham serviços de qualidade, entregas razoáveis. É, dos materiais, dos tipos de materiais didáticos, tipos de recursos, né, que a gente tem. Podcasts, aulas, ferramentas interativas, então a gente tem um pouco de tudo. Nessa aula eu gosto de trazer aí um pouquinho dessas ferramentas para vocês, né, desses objetos de aprendizagem que a gente desenvolve para a educação à distância, e aí vocês já têm uma noção do que são os recursos didáticos para o EAD. Das ferramentas de comunicação, a gente tem desde fóruns de discussão, e-mails, os chats, né? Hoje a gente tem o Chatwood dentro do BCT, que é bem interessante também para você mandar uma mensagem instantânea. A gente pode ter videoconferências como hoje, a gente tem as redes sociais, então o BCT tem um Instagram, eu vou colocar aqui, ó, @ciência e tecnologia, tá? Tá aqui o Instagram do BCT, caso você queira. A gente sempre tá lá também gravando vídeos, entregando um pouquinho de conteúdo para vocês. Então é interessante você também saber, né, dos papéis, né? Agora, voltando para essa história dos papéis, o papel do tutor, né? O que é o tutor? O tutor vai facilitar teu processo de ensino-aprendizagem, ele vai fazer uma gestão, às vezes, de conteúdo, ele vai te dar um apoio técnico, tá? Ele vai te estimular a pesquisar, ele vai te dar um feedback, né, com relação a dúvidas, com relação ao próprio desempenho, né, como é que você está. A ideia é que o tutor seja a pessoa mais próxima que você possa ter, tá? E aí eu tenho aí a diferença, né, entre o que é a mediação presencial, o que é a mediação virtual, né? E cada uma vai ter seus aspectos, né? Alguns, por exemplo, a presencial vai ser limitada pelo físico, né? Os recursos ficam limitados ao que a gente tem no físico. No virtual, por exemplo, se eu quiser fazer dar um exemplo, e aí quiser um vídeo do YouTube, agora, rapidamente, eu abro o YouTube e a gente pode assistir juntos e olhar isso, né? E, e a avaliação no online, ela é completamente variada, ela é, né, como a gente está fazendo aqui, a gente tem fórum, a gente tem atividade de entrega, a gente tem questionário, então tem um pouquinho de tudo, tá? E aí, como que funciona de fato esse fluxo de interação dentro do ambiente virtual de aprendizagem? A gente passou, né, por esse fluxo aqui na aula, então a gente tem aqui os alunos que interagem com os conteúdos, que vão interagir com tutores, vai ter feedback de tutor, eu tenho interação para fazer atividade
E avaliação, eu tenho o feedback dos alunos, aí eu tenho, na sequência, revisão, correção, né, dessas atividades entregues, eu tenho entrega de avaliação, né, e correção, eu tenho notas e comentários dentro tudo do AVA, né, e aí eu posso ter recursos adicionais de suporte, e aí eu posso ter uma avaliação de autorreflexão de vocês, né. Então, isso aqui tudo acontece dentro do ambiente virtual de aprendizagem, esse fluxo de informações tem que acontecer lá dentro. Nem sempre é simples, tá? Por isso que, eventualmente, olha só, eu tenho alunos que às vezes estão aqui, ó, nesse início. Eles nem interagiram com o conteúdo. Então, por exemplo, eu atendi o rapaz da dúvida, provavelmente ele nem tinha interagido direito com o conteúdo. Então, ele ainda estava nesse início. Tem gente que já fez a prova, olha só, e já está aqui. Então, na data de hoje, né, a Ana já falou, ó, eu já fiz a prova, tá simples. Então, ela falou, ela já está aqui, ó, ela já está na revisão e correção, tá? Então, às vezes, o que dá uma bagunçada, né, é que eu tenho alunos que estão nessa fase, eu tenho alunos que estão na última fase, e aí a gente precisa dar o acompanhamento correto a cada um deles, tá? É, Bom, comparando, né, os modelos educacionais, presencial, educação à distância e híbrido, né? Cada um vai ter vantagens e desvantagens. Aí vai de você perceber o quanto essas vantagens e desvantagens compensa para você, né? Para o seu processo de ensino-aprendizagem. Deixa eu só olhar aqui que minha bateria está no limite. 34 minutos. Mas acho que eu termino antes. E aí aqui a gente tem um estudo de caso, e aí depois na sequência a gente tem perguntas que vão poder, por exemplo, te auxiliar aqui dentro dessa revisão, tá? Então eu recomendo que você olhe e tal, antes de você fazer a prova, pode ser que te auxilie aí um pouquinho dessas questões. E aí, na terceira parte, a gente tem os estilos de aprendizagem no contexto da EAD. E a gente vai ficar voltado muito mais para cada um dos estilos que você aprende. Então, na segunda unidade, como eu falei, a segunda e a terceira são as mais importantes. Na segunda unidade, a gente vai trazer o que são os recursos, quais são as práticas e o que cada pessoa faz, tá? Então, no mundo atual, a gente chama de stakeholder, né? Então, o que é o papel, qual é o papel de cada uma das pessoas envolvidas ali no processo, naquele fluxo de informações que eu comentei com vocês. O que faz cada um naquele papel. E aqui a gente vai falar do teu próprio estilo, porque na unidade 2 a gente conclui que é muito importante você ter o processo de autonomia de estudo bem lúcido na cabeça. Só que para você ter autonomia de estudo, você precisa ter maturidade de si, né? É o que a gente comentou aí na nossa última aula. A gente precisa ter maturidade de si, precisa entender como é que você aprende, como é que é o seu processo de ensino-aprendizagem. Porque para aprender à distância, você vai ter que aprender sozinho. E aí você vai precisar, né, ter essa reflexão de si e perceber como é que você aprende. Então, o objetivo da unidade é compreender as abordagens teóricas de aprendizagem, então, de uma maneira geral, né, não vai sair aqui ninguém sai pedagogo. A análise vai comparar os diferentes estilos de aprendizagem, desenvolver práticas de autonomia condizentes com o seu estilo e avaliar os diferentes contextos da aprendizagem relacionadas ao EAD. Então, das teorias, a gente tem o comportamentalismo, que vai sugerir que o ambiente molda o comportamento humano e animal, o cognitivismo, que vai explorar os processos mentais subjacentes, né, ao comportamento, e o conectivismo, que é essa resposta à mudança tecnológica e à crescente interconectividade da sociedade contemporânea. Bom, e aí a grande frase, né, dessa unidade é que a aquisição de conhecimento, ela não está mais restrita à experiência pessoal e direta.
Na nossa era digital, as competências são desenvolvidas por meio de conexões significativas, tá? Então, aqui a gente tem a grande, é, a grande arma aqui, né, do conectivismo, é a inteligência artificial. E aí a gente tem aqui, né, o ChatGPT, e aí não vai ter mais o Google Bard, porque aí agora é o Gemini. Tem o Chat PDF, que a gente comentou, tem o Chat Mind, tem o Copilot, tá? A gente tem aqui aprendizagens, plataformas de IA, né, com aprendizagem adaptativa, por exemplo, o, como é que chama? De aprender inglês? É que eu me esqueci. Não. Alguém lembra aqui? De aprender inglês. Alguém lembra? Duolingo. Obrigada, Ana. O Duolingo é uma plataforma de aprendizagem adaptativa. E a gente tem aplicativos de organização de produtividades, a gente tem boots educacionais, por exemplo, que a gente já tem no BCT, e a gente tem resumos de conteúdos, por exemplo. Tá? Então, a gente tem IAs, assim, que faz de tudo um pouco. Hoje, né, como eu mostrei na última aula, o meu ChatGPT, ele já tem chats já determinados para fazer algumas coisas, né? Então, eu já subo arquivos, eu já consigo compilar respostas, né? E é interessante que você saiba mexer nisso, porque a grande maneira de aprender está aqui, ó. Está aqui, com a interconectividade de tudo, tá? Aí, deixa eu voltar aqui. Bom, dentro dessa história dos estilos de aprendizagem no contexto da IAD, a gente tem, primeiro, das teorias, eu vou passar meio reto, e aí eu vou direto para cá, eu vou direto para essa rede de aprendizagem aqui. Bom, no conectivismo, a gente tem tudo muito interconectado. E é importante a gente saber aonde está o papel de cada um. Espera só um pouquinho. Bom, então nessa história desse fluxo, né, dessa rede de aprendizagem, acho que é importante a gente falar que a biblioteca digital, ela faz um papel muito especial. Então a gente tem estudantes interagindo com tutores, interagindo com professores, e aí a gente tem a base de tudo é a biblioteca digital. Quem ainda não sabe acessar a biblioteca digital, por favor, mande mensagem para mim depois, e aí a gente explica. E a gente tem um ambiente virtual de aprendizagem e recursos multimídia. Então, essa é a rede de aprendizagem que a gente tem. Então, essa é a maneira com que as coisas se conectam dentro do conectivismo, tá? Dentro do EAD. E aí a gente traz aqui também nessa unidade o que é os modelos de aprendizagem. Então, a gente tem aqui o modelo tipo VARC, que aí vai ter, eu tenho visual, auditivo, escrito e sinestésico, então cada um tem as suas preferências, tá? Então, eu acho que é importante você saber quais são as suas duas principais preferências, para você se perceber. E a gente tem o modelo do tipo COUP, tá? E aí a gente tem aqui o modelo que vai falar, né, do que quem é o convergente, divergente, assimilador e o acomodador. E aí, cada um, né, desses modelos tem características principais e eles podem ter estratégias específicas para o ensino à distância. Então, por exemplo, se você for para a estratégia do ensino à distância, você já se percebe, né, como experimentador ou como experimentador ativo. Geralmente, as pessoas gostam muito de estudos de casos e projetos práticos, né? Então, eu imagino que tem muita gente que é do tipo experimentador ativo, né? Muita gente. Depois, atividades práticas, então exercícios, simulações, tem muita gente que gosta disso, né? Então, também pode ser um experimentador do tipo ativo, né? Ou, aliás, um experimentador. Aqui é um experimentador pragmático. Então, cada um vai ter a sua
maneira melhor, assim, de aprender. Acho que é importante você saber se perceber aqui. No estudo autônomo, como a gente já vem falando, a gente tem três pilares. O autoconhecimento, como eu falei inicialmente, a gente tem gestão do tempo, então, controle de prazo, agenda, né? Então, organização de prioridades. E a gente tem a parte de recursos digitais, porque às vezes, assim, a pessoa até pode ter um autoconhecimento ok, a pessoa até pode colocar na agenda também, mas ela tá zero de recursos digitais. Aí ela se complica, porque ela precisa ter a capacidade de avaliar as informações relevantes, ver o que que ela precisa de informação, eliminar o que que não precisa, né? O que que é o que que pode ser uma ferramenta que ela pode usar, o que que não pode usar, né? Então, por exemplo, é isso que a gente estava falando. Eu posso usar o chat GPT? Gente, pode usar o chat GPT. Não, não vamos é, banir, né, as IAs de tudo, não é isso. A ideia é que você use ela como um assistente de recurso digital, mas use com inteligência, né, o que ela pode te dar, tá? E E aí, daqui a gente foi para o estudo de caso, que era um estudo de caso bem interessante, e no final a gente tem aqui o- algumas perguntas que também vão poder ajudar vocês a responderem aqui as perguntas do capítulo, tá? Então, basicamente seria isso, assim, do que corresponde à unidade. Eu vou abrir aqui ainda as perguntas para a gente dar dos fóruns, para a gente dar uma olhada, né? Como é que foi todo mundo. Deixa eu carregar aqui. Tem um microfone aberto. Edilene, agora que eu vi sua mensagem, desculpa. Deixa eu ver. Eu não vi. Aí eu vou te falar. Então, aqui, o que que eu tenho? Na unidade um eu tenho aqui, falando, né, do fórum da unidade um eu tenho a pergunta, né, sobre educação aberta, o que que é, o que não é. E aí a gente vai fazer um questionamento sobre, com base nesses conceitos, né, que a gente falou de educação aberta, é, o que que é a desigualdade digital, né? Então, como é que se avalia, né, criticamente o potencial do EAD em países de desenvolvimento para mitigar ou agravar as desigualdades educacionais, tá? Então, como é que você avalia? Então, muita gente já escreveu aqui, então tá ótimo, muita gente já respondeu. Não era para ser nada assim de outro mundo, como eu falei, então era só para discutir de fato as desigualdades sociais e aí o acesso à educação à distância. Depois a gente tem aqui, falando, né, na unidade 2, o avanço das neurociências e das tecnologias digitais e as possibilidades para o EAD estão se expandindo. Tem em vista as discussões, né, do livro a arte a arte, não, The Art of Changing the Brain, então é uma arte da mudança do cérebro, proponha um plano detalhado para uma aula EAD, que vai interagir, né, com neurociência, psicologia educacional, tecnologia, para otimizar a aprendizagem do EAD, explore técnicas de gamificação, conhecimento sobre plasticidade cerebral, que vai poder melhorar a retenção do conhecimento das pessoas. Então, aqui tem um vídeo sobre neuroplasticidade para te ajudar, e falando um pouquinho de gamificação, tá? Muita gente já escreveu.
Então, aqui, muita gente já respondeu, que foi ótimo. E aí eu acho que já tem até gente que já foi avaliado, olha só. Ótimo. Tem comentários e tudo mais. Na unidade 3, a gente tem aqui, considerando então os estilos de aprendizagem, como a gente estava falando, os estudantes, as potenciais contribuições da IA, responde como a IA pode ser adaptada ao conteúdo de cada um dos estilos de aprendizagem. Então, discutir essas implicações da integração, focando, né, em cada um dos seus estilos. Então, aqui tem um vídeo do professor Jerônimo e outro texto, né, falando sobre os conceitos de inteligências múltiplas. A gente também já tem aqui, ó, o Luciano respondeu, já hoje, a Alisson também, Simaias também, Elisângela também, e a Ana Carolina também. Então, bastante gente já respondeu. Então, tá até bem. Tá bem evoluído. Então, gente, por hoje era isso. Eu vou até terminar mais cedo, porque eu tô com a minha filha aqui correndo para lá e para cá. E aí, mas hoje era só aula de revisão mesmo. Eu já tinha mandado mensagem para vocês. A gente tinha que passar as três unidades bem rapidinho. Incentivar que vocês fizessem, né, a atividade tanto do fórum quanto das entregas de arquivo. Eu quero que quem tiver dúvidas me mandem por mensagem. Sabe mandar mensagem no Chatwood? Sabem? Sim? Sabe, Carol? Mandar? Então, sabe mandar mensagem? Já até usei, já. Me chama no chat. Demoraram para responder um pouquinho, mas responderam. Mas você pode me selecionar, Carol. Ah, tá. Eu usei para uma outra matéria. Ah, tá. Você pode me selecionar lá. E aí vocês já estão bem orientados para fazer a prova. A prova, então, é até o dia 9/9. Então, eu ainda vou estar respondendo dúvidas que vocês tiverem até 9/9. Qualquer coisa, vocês me chamam no Chatwood e me perguntem. Bem rapidão mesmo, Luciano. Era para ser bem rápido, porque as aulas já foram gravadas, né? A gente gravou já as 3 aulas. A gente já fez as 6 atividades com vocês, tanto de fórum quanto de entrega de arquivo. Não, por exemplo, Luciano, não deu tempo de você fazer nada. O que eu te recomendo, tá? Faz a prova, que é o que mais vale ponto. Faz a prova. Não tá dando tempo de terminar. Faz a prova. Depois você vai fazer o quê? O fórum, que é mais fácil. Depois você faz as entregas de arquivo, tá? Então, assim, não deu para fazer tudo porque o tempo está curto, vai te organizando para isso, tá? Então, quem não assistiu as outras aulas síncronas que foram gravadas, assistam, porque as aulas tem tudo lá. Aqui era, né, hoje era, como eu mandei para vocês, era só revisão mesmo, bem rapidinho, tá? É isso. Terminamos. E aí, qualquer coisa, vocês mandem mensagem. Obrigada, Ana. Boa noite, boa noite.